Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje vamos falar sobre texto narrativo. Na aula passada eu já falei sobre texto informativo, então se você gosta de meus vídeos e é uma forma de me agradecer, não é? Deixando o seu like, e eu também lhe agradeço esse favorzinho, tá bom? Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu gravar um vídeo. Então vamos lá. O texto narrativo é caracterizado por contar uma história através de várias ações reais ou imaginárias. Então, o que são ações reais? São ações verdadeiras, uma história verídica que aconteceu de verdade, ok? E o que são ações imaginárias? Imaginárias são coisas da nossa imaginação, uma história que a gente pode criar, inventar. Essa sequência de acontecimentos é contada por um narrador. O que é o narrador? A pessoa que conta a história. E está estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o que é a introdução, professora? A introdução é o início da história. Então, quando você começa a ler a história, o início é a introdução, o primeiro parágrafo, digamos. O desenvolvimento é o meio da história, não é? Que nós podemos chamar de meio da história. E a conclusão é o final da história, é o término, ok? Então, eu estou explicando dessa forma para que as crianças que estão assistindo o vídeo entendam, não é? Essas palavrinhas, porque às vezes ainda não sabem o significado. E os adultos, alguns também já conhecem. Então, os exemplos de textos narrativos são os romances, novela, conto, crônica e fábula. Então, eu trouxe aqui para vocês, para ler uma história que eu achei bem interessante, que o título dela chama-se As Cocadas. Nesse texto, a escritora conta um fato que marcou a sua infância. Então, é um fato real. Então, vamos lá, eu vou ler o texto para que vocês conheçam a história dela e no final eu falo o nome dela, tá bom? Eu devia ter nesse tempo 10 anos. Era menina prestimosa e trabalhadeira, à moda do tempo. Tinha ajudado a fazer aquela cocada. Tinha areado o tacho de cobre e ralado o coco. Acompanhei, rente à fornalha, todo o serviço, desde a escumação da calda até a apuração do ponto. Vi quando foi batida e estendida na tábua. Vi quando foi cortada em losangos, saiu uma cocada morena, de ponto brando, atravessada de paus de canela, cheirosa. O coco era gordo, carnudo e leitoso. O doce ficou excelente. Minha prima me deu 2 cocadas. Olha o galo, pessoal, ele gosta, não é? De sair no vídeo. Mas vamos esquecer o galo. Voltando à história. Minha prima me deu 2 cocadas e guardou tudo mais numa terrina grande, funda e de tampa pesada. Botou no alto da prateleira. 2 cocadas só. Eu esperava 4 e comeria de uma assentada 8, 10 mesmo. Dias seguidos, namorei aquela terrina inacessível. De noite, sonhava com as cocadas. De dia, as cocadas dançavam piruetas na minha frente. A autora é Cora Coralina, As Cocadas, São Paulo, Editora Global. Bem interessante, não é? A história dela foi um fato que marcou a infância dela, esse dia que ela fez. Ela ajudou, não é, a fazer as cocadas. Ela diz que acompanhou, não é, toda a preparação, ficava ali na beira do fogo olhando a cocada. Quando tiraram do fogo, colocaram na tábua, depois cortaram e deram apenas 2 pedaços para ela. Ela achou pouco, não? Ela queria muito mais. E de noite ela sonhava com as cocadas e de dia ela disse que as cocadas ficavam dançando na frente dela, não é?
um pouco engraçada e me fez até lembrar a minha adolescência, que eu também gostava muito de ir para a cozinha, inventar comida. Eu gostava de cocada e eu também fazia. E para minha cocada ficar escura, eu não sabia como queimar o coco, então eu colocava café, colocava chocolate e todo mundo em casa comia e achava deliciosa. Então vamos lá, vamos para o vocabulário. O que é o vocabulário, professora? São aquelas palavras que a gente lê no texto, mas que não sabemos o significado. E no vocabulário nós temos o significado dessas palavras. O que significa prestimosa? É aquela que ajuda, a pessoa que ajuda. E trabalhadeira? Moça que gosta de trabalhar, cuidadosa. E o que significa areado? Polido, esfregado e limpo com areia ou outro pó. E o tacho? Que significa tacho? Panela larga e funda, e pouco funda, de barro ou metal. O que significa fornalha? É o calor do fogo do fogão a lenha. E escumação é a retirada da espuma quando um líquido ferve. E o que é losango? É a figura geométrica que parece uma pipa, aquele modelinho da pipa. É um losango. E o que significa brando? Suave. E o que significa terrina? É um pote de louça ou metal com tampa utilizado para servir sopa ou guardar comida. E de uma assentada, o que significa isso? De uma assentada. Significa de uma vez só. E o que significa inacessível? Uma coisa que não pode ser atingida ou alcançada. O vocabulário, pessoal, é importante ler, porque algumas palavrinhas que você não entendeu no texto, você não conhece o significado, no vocabulário você encontra o significado e fica melhor de você entender a história. Sempre que você lê um texto e você encontrar assim as palavrinhas difíceis, caso não tenha no vocabulário, você também pode pesquisar no dicionário. É muito importante a gente ter um dicionário em casa. Não é pecado, não faz mal nenhum você procurar as palavras que você não conhece, o significado, você pesquisar no dicionário. Não tem problema nenhum fazer isso, ok, pessoal? Tem pessoas que gostam de apelidar o dicionário de pai dos burros, mas isso aí não tem nada a ver, ok? Todos nós, em algum momento, precisamos consultar o dicionário para ver o significado das palavras. Então, eu vou deixar uma atividade na descrição do vídeo para que vocês possam imprimir, praticar. Siga-nos lá no Instagram, que tem muitas dicas legais lá para vocês, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.